A paz do Senhor para todos os irmãos, as irmãs e os ouvintes que estão ao alcance desse som. Que Deus possa, desta manhã, estar te abençoando grandemente. Aleluia. Vamos falar nesta oportunidade sobre a bênção do perdão. Aleluia. A bênção do perdão. Eu queria ler um texto, Salmo 32. O Salmo 32, ele vai falar de perdão, exortação ao arrependimento e regozijo, alegria. A felicidade do homem perdoado. Exortação ao arrependimento. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Senhor, mais uma vez, após ler a tua palavra, dita por Davi, inspirada pelo teu Espírito Santo, eu peço misericórdia para poder expressar algo para a nossa fé. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 32 é um salmo que fala do perdão. O Salmo 51, Davi se arrepende, e o Salmo 38, a Bíblia fala das consequências do pecado de Davi, consequências graves. Nós vamos meditar aqui, neste salmo, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então, espiritualmente próspero e feliz, é o que quer dizer a palavra bem-aventurado, mais do que feliz e espiritualmente próspero. Aquele cuja transgressão é perdoada. Uma doutrina bem simples, elementar, de toda a Bíblia, é a doutrina do perdão. Para nós cristãos que estamos acostumados, é muito simples acreditar que Deus perdoa pecados. Você não pode mudar o seu passado, mas Deus, através de Jesus Cristo, pode perdoar o seu passado, ter misericórdia do teu presente e cuidar do teu futuro. Esse salmo também é um convite ao arrependimento. E nós vamos falar aqui de duas coisas, de arrependimento e confissão. Sobre o arrependimento, eu queria ler o versículo 9, que fala de domínio próprio. Não sejas como o cavalo selvagem, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Esse texto, Salmo 32, 9, fala do fruto do Espírito, o domínio próprio. Temos que nos arrepender de uma vida desenfreada no pensar, desenfreada no falar e desenfreada no sentir e no ouvir. Aqui é um convite ao arrependimento. Não seja selvagem, que não tem entendimento,
cuja boca precisa de cabresto e freio. Precisamos frear nossos pensamentos. Às vezes somos atacados por pensamentos ruins que vêm da velha natureza. Temos que frear, ter freio moral, freio espiritual. É um convite ao arrependimento. A Bíblia diz que aquele que não serve a Jesus Cristo, ele tem uma vida desenfreada. Está escrito lá, o apóstolo Paulo e Pedro fala que as concupiscências carnais combatem contra a alma. 1 Pedro 2,11. E Paulo disse também em Romanos 13, não vivais em dissolução, em desenfreamento de dissolução, orgias e bebedices, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos 13, verso 14. A palavra arrependimento, os irmãos sabem que o Novo Testamento foi escrito no idioma grego. E a palavra arrependimento vem da palavra grega metanoia, que significa mudança de mentalidade. Não só isso, mudança de sentimentos e mudança de vontade. A conversão genuína muda o modo de pensar, sentir e o querer. Muda também a vontade. E outra palavra grega para confessar é a palavra homologel. O versículo 5. Olha o propósito de Davi. Enquanto ele estava calado, não buscando a Deus, na solidão do seu pecado, o pecado gera solidão, tristeza, angústia, desespero e até morte. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Então, veja o sofrimento de Davi por causa do seu pecado. De dia e de noite a tua mão, Senhor, pesava sobre mim. Ele sentiu o peso da mão de Deus. No outro Salmo 38:4, ele fala que o pecado se tornou para ele uma carga pesada. Ele estava encurvado, muito abatido, e o seu coração dava voltas, não tinha firmeza. Mas no verso 5, pela misericórdia de Deus, ele alcançou a fé de confessar. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, olha o propósito, você tem que falar com a sua própria alma. Davi nos ensina. Por que estás abatida, minha alma? Oh, minha alma, louva o Senhor. Falando com a própria alma. Salmo 146, versículo 1. Oh, minha alma, está sem cantar? Louva o Senhor. Irmão, fale com a sua própria alma. Ele falou aqui. Dizia eu, para a sua própria alma, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Então, com muita calma, ele dobrou o joelho, talvez ficou em silêncio, se apagou da terra e começou a lembrar das misérias do pecado. Olha o que ele fala. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. O pecado faz mal. Todo mal vem do pecado. Aqui não está escrito, tu perdoaste a bondade do meu pecado. O pecado não é bom. O pecado gera prazer por um pouco de tempo, por uma tentação. Mas o juízo de Deus logo vem em cima. Não vale a pena prazeres pecaminosos.
O prazer pecaminoso, o prazer da nossa pecaminosidade, é muito prejudicial. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Uma vez eu estava pregando evangelho numa praça e tinha uma banca de jornal com 2 manchetes, com letras garrafais. Estava escrito assim: um homem caído no chão, baleado, morto, e a notícia com letras bem grandes falando do crime. Em cima tinha uma moça com trajes indecentes na praia. E isso me deu inspiração para começar uma mensagem. Olha como está o nosso mundo. Aí o rapaz que estava escutando, que viu que eu estava olhando a manchete, rapaz, está ruim, olha o crime ali. Eu falei, não, olha em cima. Mas isso não tem problema, não. O mesmo Deus que disse, não matarás, é o mesmo Deus que disse, não pratique adultério. Então, todo pecado tem o seu mal. Todo mal vem do pecado. Contenda vem do pecado. Intrigas, fofoca, ociosidade, preguiça, falta de alento, o desânimo. Pecado desanima. Porque quando Jesus encontrou aquele paralítico trazido por 4 amigos, lá em Marcos 2 e Mateus 9, em Cafarnaum, onde Jesus sempre ficava, e soube-se que estava em casa. Jesus morava em Cafarnaum, ficava talvez na casa de Pedro. E ali, quando ele viu o paralítico, o que ele disse? Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. O pecado traz desânimo na alma. O pecado abate. E o pecado prende, escraviza na área da ociosidade e dos prazeres da vida. Davi sentiu o gosto amargo da prática do pecado. A alegria de ser crente, eu vou dizer aqui nessa mensagem, consiste em você saber que tem tendência para o pecado, mas você está livre da sua prática. Porque você alcançou entendimento e reverencia um Deus que não tolera o pecado porque Ele é santo. Aleluia! Versículo 6. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Foi criado em Davi o desejo da santidade, quando ele confessou. Porque essa palavra confessar no grego, homologel, significa concordar com Deus. Homologar significa concordar, na parte jurídica também. Concordar com Deus, sentir o que Deus sente. Quando pecamos, ele sente tristeza. Então o pecado, quando você está triste por um pecado, você entristece o Espírito Santo. Deus também está triste. Tem um provérbio que diz assim: eu me alegro quando a tua boca falar coisas retas. Provérbios, capítulo 23, 16. Exultarão meus rins quando os teus lábios falarem coisas retas. Deus se alegra com a nossa obediência. Deus se alegra com a nossa perseverança. Deus se alegra quando cultivamos uma fé fiel, viva e verdadeira. Mas aqui, confessei-te o meu pecado.
Comecei a concordar com Deus. Senhor, Tu és santo, eu sou pecador. Concordar com Deus. Ó Senhor, eu me arrependo, eu confesso, eu errei, eu não queria fazer, eu não posso apagar o meu passado. Eu pensei isso, pensei aquilo, foi dias sem reverência ao Senhor. Você vai confessando. Homologuel, concordar com o que Deus é. Deus é santo, não tolera o pecado. Sentir o que Ele sente. A alegria no céu diante dos anjos de Deus quando o pecador se arrepende. Então, arrependimento é mudança de mentalidade com relação ao pecado. Arrependimento é aquilo que o profeta Ezequiel profetizou. Tirarei de vós um coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. Em duas versões diferentes diz assim: tirarei o coração de pedra e vos darei um coração fiel. Outra versão: tirarei o coração de pedra e te darei um coração obediente. E Pedro disse, em 1 Pedro 1,14: como filhos obedientes, não se conformando com a concupiscência que havia na vossa ignorância. Na nossa ignorância, a gente vivia em concupiscências. Vivia de pensamentos errados, sem freio. Como diz aqui, não seja como o cavalo selvagem que não tem entendimento, cuja boca precisa de freio. Às vezes, e esse membro que Tiago fala é muito difícil de domar, né, irmão? Frear a língua, tenha freio nos olhos, né? Difícil também, concupiscência dos olhos, cuja boca precisa de cabresto e freio. Aqui é uma exortação ao arrependimento. Arrependimento e confissão de pecado restaura a alma. Está escrito no Salmo 19, 7. A lei do Senhor restaura a alma, refrigera a alma. Temos que se esvaziar de muita carnalidade, intriga, fofoca, disse-me-disse, calúnias. Se esvaziar de tudo e encher de pastos verdejantes, de águas tranquilas. Você não pode encher o coração de coisas boas se não se esvaziar de outras coisas. Temos que se esvaziar do mal, da maldade do pecado. Aqui Davi confessou: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Davi, ao confessar, homologuel, concordando com Deus: Senhor, eu concordo com o Senhor, eu errei, eu falhei, eu sou impuro, crie em mim um coração puro, eu estou tortuoso, não consigo firmar minha mente está torta, mas me dá um caminho reto. Davi concordou com Deus, que Deus é reto, que Deus é santo, que Deus é puro. Aleluia. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. No Antigo Testamento, para perdão de pecado, se imolava um cordeiro, fazia-se o sacrifício, e Deus cobriu o pecado do povo pela intercessão do sacerdote, ou do sumo sacerdote. O pecado era coberto. Mas quando Jesus morreu na cruz, o pecado não é apenas coberto, não. Ele é tirado. Jesus se manifestou
para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 1 João, no capítulo 3, versículo 5. 1 João, no capítulo 3, na epístola. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. João Batista, lá em João 1,29, quando Jesus se aproximava, João Batista disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado daquele que o recebe como Salvador, como Senhor. Ele veio para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E no versículo 35 e 36 de João 1,29, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, João estava sempre ali, no dia seguinte. E no versículo 35, no dia seguinte, João estava outra vez ali, 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. No verso 29, ele diz: Eis o Cordeiro de Deus. E no 35, ele diz: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Tem diferença? Eis o Cordeiro de Deus, eis aqui. Aqui está falando que está perto, não é ali. Jesus, o Cordeiro está ali, está longe. É aqui, está perto. É interessante essa passagem. 2 vezes se repete, no dia seguinte, no dia seguinte. João estava outra vez ali. No dia seguinte, João estava outra vez ali. Isso nos ensina a perseverança de ficar no mesmo lugar. Se eles não ficassem 10 dias buscando o batismo com o Espírito Santo, não vinha a promessa. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É importante ficar ali, ou ficar aqui. Eis aqui o Cordeiro de Deus. E no Salmo 134, também fala: Eis aqui, bendizei o Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor todas as noites. Eis aqui, Salmo 134. João 1,35 e 36. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Aqui, ali, ali, aqui. O Senhor está ali. Aí termina o livro de Ezequiel. Me parece que o último versículo do profeta Ezequiel, o Senhor está ali. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali na casa de Deus. Aqui na casa de Deus. Ezequiel, 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Ezequiel 48:35. O Senhor está ali. É um lugar. Jesus está em um lugar. Onde Jesus está? Ali,
no meu coração, aqui no meu coração. Aleluia! Onde Ele está? Ele habita à direita do Pai, mas no nosso coração pelo seu Espírito. Ele está aqui. Aleluia! Por isso eu me arrependo, por isso eu confesso. Confessarei as minhas iniquidades e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quando o Espírito Santo convence, a pessoa enxerga o mal no pecado. Né? O pecado faz mal. O pecado não dói. É que nem a lepra. Há um corinho antigo que se cantava: o pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. Se o pecado doesse, os homens não pecariam. Pediriam a Deus uma vida melhor. Mas Ele vem de mansinho, sempre dando jeitinho, e deixa a gente no pó. É o pecado. Pecado não dói, não dói. Pecado não dói, não dói. Se ele doesse, os homens não pecariam, pediriam a Deus uma vida melhor. Mas Ele vem de mansinho, sempre dando jeitinho, nos levando para o pó. Um grande pregador disse: quando Jesus te liberta do pecado, Ele te substitui por algo melhor. O que é algo melhor do que ser escravo do pecado? É ser servo de Deus. É melhor ser crente. É uma vida melhor. Não mais fácil, mas é melhor. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra. Não há Deus melhor. Não há caminho melhor. Em Hebreus fala que Jesus é um novo caminho, é um vivo caminho. Não é a continuação da lei. É um novo caminho, é um novo coração, uma nova mentalidade, um novo sentimento. Você não sentia amor a ninguém, você não sentia paz. Hoje o crente tem tribulação, tem preocupação com problemas, porém não é por muito tempo. As lutas vêm, e como tem aquela pregação do pastor Silmar Coelho, lutas, e daí? Repita, lutas, e daí? Você dá um chacoalhão e continua na fé. Lutas, e daí? A gente passa por cima. Às vezes é difícil, dói um pouquinho, mas depois passa. Lutas, e daí? Aleluia. Agora, é muito importante lembrar que o pecado traz consequências. Centenas de cristãos, milhares, nunca pensaram nos resultados, nas recompensas, nas consequências do pecado. É por isso que nós dependemos inteiramente da misericórdia e da graça de Deus para não viver no pecado. Por mais que você conheça, por mais caminhada que você caminhou, não confia na tua própria espiritualidade. Um certo autor, John MacArthur, escreve num dos itens sobre pecado: desconfie sempre da sua própria... Engraçado. Desconfie sempre da sua própria espiritualidade. O que quer dizer isso? Melhore, 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 melhore. Ah, aqui tá bom. Já sei tudo, ninguém sabe nada. Aquela máxima, aquela frase de Sócrates serve para todo crente. Agora sei que nada sei.
Né, irmão? Jesus sabe tudo. Né? E se não for pela unção, a presença de Deus, nós não caminhamos, nós não conseguimos subir um degrau da escada. Aleluia! O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. No Salmo 55, no Salmo 55, (23) Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição, se referindo ao ímpio. Homens de sangue de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Tem pessoas que não vivem metade dos dias que Deus queria que ele vivesse. Entra no caminho da marginalidade, outros caminhos que Deus não quer. Se os pecadores com blandícias quiserem te tentar, não consintas. Provérbio 1:10. Passa longe do caminho dos ímpios. Provérbio 4:15. Né? Não conhecerei o homem mau, disse Davi. Mas aqui ele está confessando no pecado, né? 32. Confessarei ao Senhor minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Ele conseguiu enxergar que o pecado é mau. Não na hora da tentação. Na hora da tentação, o pecado não é mau. Mas se você brincar, o que é doce fica amargo, né? O profeta Jeremias repreendeu Israel desse jeito: a tua malícia te castigará, os teus desvios te repreenderão. Sabe, porém, que quão amargo é deixares o Senhor e não teres o temor de Deus contigo, assim diz o Senhor. Jeremias 2:19. Jeremias, como o profeta Isaías, como teve trabalho de pregar para Israel e Judá. Ezequiel disse que o pecado de Judá era superior a Sodoma e Gomorra. Até Jesus falou em Mateus 10:15, quando mandou os discípulos pregarem o evangelho, os apóstolos. E toda casa que não receber a vossa palavra, sacudi o pó de vossos pés, porque vos digo que haverá mais juízo, mais rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Mateus capítulo 10, versículo 15. Então o pecado traz consequências sérias se vivermos nele. O crente é um pecador que não vive no pecado. O crente é um pecador que luta contra o seu pecado. E a Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não é pesado. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus te convida a levar um fardo, um compromisso, mas é leve. Toma a tua cama e anda. O paralítico tinha que levar a cama, que representa responsabilidade e compromisso com a missão. Leva a tua cama. Tu está curado, mas tem que estar preenchido. Senão volta a pecar. Satanás tem material para encher homens vazios. Toma tua cama e anda. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. João 12, 35. Enquanto tendes luz,
crede na luz. João 12:36. Então, o crente caminhando, você vê que o movimento que Deus faz na Bíblia, do caminhar, tem a ver com alguma virtude cristã. Por exemplo, o Salmo 15. Quem herdará o reino de Deus? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala a verdade. E no Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão, puro de coração e não entrega a sua alma à vaidade. Mas veja no Salmo 15, aquele que anda em sinceridade. Não está falando aquele que está parado na sinceridade. O Salmo 1, bem-aventurado aquele que não para no caminho dos pecadores, mas anda em sinceridade. Andar é movimento. Se você parar na fé, o fingimento volta, a falsidade volta, o pecado volta. O diabo te deixou, mas quer voltar. O velho homem ficou para trás, mas está de olho em você para voltar. Todo cuidado é pouco com o pecado. John Way, um grande puritano, ele disse: mate o pecado cada dia ou ele vai te matando a cada dia. É a mortificação, né? Quem faz isso é o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz no mundo? Convence que o homem é um pecador. Ele convence o mundo do seu pecado. Mas o que o Espírito Santo faz no crente? Mortifica o seu pecado. Colossenses 3,5: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra: prostituição, impureza, lascívia, a vil concupiscência, a vil cobiça. Mortifique a cobiça, mortifique a sensualidade, mortifica a prostituição. Abstenha-se de tudo isso. E aqui, diz em Eclesiastes, eu quero ver se eu acho isso aqui. Eclesiastes no capítulo 6. Achei. Capítulo 6 de Eclesiastes, versículo 9. Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Mortifique a cobiça. Não fique vagueando em maus pensamentos, vagueando em mau olhar. Cuidado com o flerte, cuidado com a tentação. Cuidado. Todo cuidado é pouco. Pascal disse: o ser humano tem uma natureza miserável, porque vive só de concupiscências. Blaise Pascal, grande físico, matemático, francês, filósofo, que se converteu ao cristianismo, morreu muito jovem, com 39 anos. Ele inventou a máquina de calcular e outras invenções. Escreveu uma obra chamada Pensamentos. E ele diz que a parte pecaminosa do homem é a parte miserável. O homem é cheio de miséria porque só vive de prazeres, concupiscências, diversões e até se diverte com guerras. Palavras de Pascal. Do velho homem, né? O velho homem é miserável. Paulo sentiu isso. Miserável homem que eu sou. Senti a miséria. Eu sou um verme, disse Davi no Salmo 22. Isaías, desde a planta da cabeça até
desde as plantas do pé até o alto da cabeça, não há coisa sã no homem, senão inchaço, chaga podre, não amolecida com óleo, não espremida. É como se fosse um carnegão de pus, a maldade do nosso pecado, vista por Deus, mas não vista pelo homem. Mas Isaías um dia viu: ai de mim que estou perdido, ai de mim que não tenho freio nos lábios, nos olhos, ai de mim que vou perecendo, ai do mundo que está perecendo. Mas feliz o crente que está sendo salvo a dia do seu pecado. O pecado não terá domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça. Então, finalizando, arrependimento e confissão. Arrependimento é metanoia, mudança de mentalidade, e a confissão, homologuel, você confessa concordando com Deus. Senhor, Tu és santo. Senhor, eu quero me arrepender. Senhor, eu quero mudar. Senhor, me ajuda. Senhor, eu fiz aquilo, eu pensei aquilo há 2 dias atrás. Senhor, eu fiz aquilo há 1 mês atrás. Então você vai lembrando, o Espírito Santo vai lembrando, você vai concordando com Deus que você é ruim. E Davi falou: e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Os homens que não têm Cristo estão cegos no pecado. Eles não enxergam o próprio mal no seu pecado. O próprio mal num copo de cerveja. O mal numa cachaça. O mal numa vida dissoluta. O mal na roda dos escarnecedores. O mal na chocarrice. O mal em contar piada. Eles não veem mal em nada. Mas Davi falou: tu perdoaste a maldade do meu pecado. Qual o pecado de Davi? Foi um adultério e um assassinato. O adultério é mau. Tem um livro de Jorge Linhares que está escrito assim: a maldição do adultério. Todo pecado leva a maldição. Mas Jesus na cruz se tornou maldito para nos dar a bênção da salvação. Gálatas 3,13. Irmão, que privilégio tão grande quando você toma ceia e Paulo chama o cálice de cálice da bênção. Os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Os que são da fé são filhos de Abraão. É chamado bendito de meu Pai. Salmo 115:15. Sede benditos do Senhor que criou o céu e a terra. Ser chamado por Deus de bendito, porque Deus é bendito. Vamos então bendizer o seu nome. Bendizo a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Amém? Oremos. Senhor, metanoia, homologuel, concordar com o Senhor que nós somos pecadores, concordar com a tua palavra, concordar, não querer mais te entristecer com pecados passados. Ajuda-nos a esquecer, como Paulo disse: Senhor, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo. Se houver em algum irmão, alguma irmã, alguma lembrança dolorosa, um sentimento de culpa de algum pecado, mesmo já confessado, tira essa culpa, Senhor, lava com o teu sangue, porque está escrito:
que quanto mais o sangue de Cristo purificará nossa consciência de obras mortas, para que possamos servir a Ti, o Deus vivo. Senhor, nos limpa de obras mortas, limpa os nossos pecados passados. Não podemos mudar, mas podemos sempre confessar. Senhor, eu quero confessar mais uma vez. Eu estou sentindo que eu errei. Apaga mais um pouco, Senhor. Eu concordo contigo. Homologuel. O Senhor é o meu homologuel. Eu concordo contigo. Eu sou teu servo, não quero pecar. Tira toda a mancha, Senhor. Jesus, o sangue dele tira a minha mancha. Eu concordo, Pai, que o Senhor imolou, o Senhor não poupou seu filho na cruz. Por mim, estou salvo, sem nenhum mérito, só por causa de Jesus. Senhor, nos limpa, nos purifica, porque nós confessamos e nós nos arrependemos. Queremos sempre cultivar essa mentalidade cristã. Queremos sempre confessar nossas falhas de relacionamento. Sempre temos falha. Falhamos no trabalho, falhamos na empresa, falhamos até na igreja. Porque somos humanos. Mas, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Eu entrego todos os irmãos, todo o teu povo na tua mão, Senhor. Porque tu és o nosso Senhor e nós nada somos sem ti. Sem ti nada podemos pensar, nada podemos fazer. A tua graça nos basta. Em nome de Jesus, amém.